utilizando os recursos sagrados da prece. Vamos neste momento entrando em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores e com todos aqueles benfeitores celestes que, por vontade de Deus e de Jesus, tiveram a permissão para estar entre nós durante este momento de realização do culto do Evangelho em nosso lar. Que Deus abençoe grandemente cada membro da nossa família, que as bênçãos de Jesus recaia sobre todos nós e sobre o nosso lar. Que o passe seja instrumento divino de limpeza, de tratamento, de cura, de alívio das dores não só do nosso corpo, mas principalmente de nossas almas. Que Jesus abençoe as mãos iluminadas dos benfeitores amigos para a transmutação de energia para a nossa água. Que nós possamos ter a nossa água imantada com as energias do mais alto junto com as energias primárias da terra. Que a água se torne o remédio de alívio de todas as nossas dores. Que a água seja o bálsamo também de alívio de nossas aflições e o medicamento curativo não só do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, por mais este culto do Evangelho realizado em nossa casa. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 104, Direito Sagrado. Abaixo, uma epístola de Paulo que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Paulo diz assim: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Interpretando esta epístola, Emmanuel traz para nós a mensagem de reflexão e assim prossegue. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos, em sentido direto, sempre constitui objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha da responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir. Institui a base de harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada ao grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão de testemunho individual nos serviços do Mestre. Competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens, naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto. Semelhante edificação íntima, deixa eu refrasear, aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem de pronto. Semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não removem e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir as verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustem, o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo
admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre, entre ele e o Senhor. Já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso, mas, sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, porquanto subtrair-se à colaboração com o Cristo é menosprezar um direito sagrado. Mediante a colocação de Emmanuel, trazendo para nós a oportunidade de refletir sobre o compromisso que cada um de nós temos para com o Cristo Jesus, ajudando através das instituições a edificar os corações com a lealdade que Jesus teve para com a humanidade e desta forma contribuindo na evolução da Terra. Conforme as orientações de Paulo na carta endereçada aos Filipenses, a humanidade reencarnante na Terra está em estado de missão, de buscar a evolução de acordo com as leis divinas. Portanto, toda a humanidade tem o direito sagrado de trabalhar para a aquisição dos conhecimentos do Evangelho, não só para crer em Jesus, mas para trabalhar como cooperador de sua causa. Muitas vezes, muitos já de espíritos mais evoluídos renunciam às coisas do mundo para que a proposta do Cristo Jesus floresça no coração da humanidade. Estas almas mais adiantadas são os missionários da luz, que reencarnam na Terra com o compromisso de auxiliar a humanidade. Emmanuel, de forma mais incisiva, nos aconselha a sermos partícipes do Cristo, não só na evolução, mas atuando como cooperadores em todas as frentes de trabalho, em todas as instituições a que formos chamados para ajudar no processo de constituição, atuando de forma direta ou indireta na evolução intelectual, moral e espiritual do indivíduo, atuando também como colaboradores terrestres, sendo assim partícipes do Cristo Jesus na evolução da Terra e evolução da humanidade. Portanto, na constituição da família, cada um que constitui a sua prole deverá transmitir aos seus tutelados os valores que constituem a base do indivíduo, a base do caráter do indivíduo, utilizando os princípios da fé cristã para que sejam edificadas as consciências humanas nos princípios da ética, do respeito, levando a estes os ensinamentos da lealdade para com as leis divinas do Criador, também sendo leais e cumpridores dos deveres, devendo obediência àqueles que momentaneamente são nossos superiores aqui na Terra.
no trabalho, nas instituições, onde executamos o nosso dever, ter o espírito de cooperação, buscando todos os dias realizar o aperfeiçoamento diário de nossas tarefas, sendo justo e fiel aos princípios da instituição, obedientes aos que momentaneamente são os nossos superiores aqui na Terra. Emmanuel também nos alerta para sermos como auxiliares do Cristo Jesus nas instituições religiosas. Não basta apenas ter alcançado o avanço intelectual e o conhecimento do Evangelho para estreitar a relação com o Cristo. É preciso primeiro crer, depois vivenciar e sentir, trazer consigo o espírito crístico para sentir aquilo que prega. As palavras têm que estar de acordo com os nossos sentimentos e com os nossos atos. Portanto, viver, pensar e agir como Cristo não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, desde que nós busquemos dentro de nós a disciplina de conhecer a nós mesmos e trabalhar no burilamento de nossas faltas. Então, para estar de acordo com a vontade e a proposta do Cristo, exige de cada um de nós que se disponha a essa tarefa renúncia, humildade, dedicação, fé e muito amor, primeiro por nós mesmos e depois por cada um de nossos semelhantes. Precisamos, ao longo da caminhada terrena, ter ciência que a Igreja do Cristo não está edificada na matéria. Ela deve estar primeiro dentro de cada um de nós, que abraça para si a tarefa de trabalhar como partícipes de Jesus na iluminação da terra, transformando primeiro os corações humanos. As instituições religiosas são edificadas para serem a casa do Pai. É local de acolhimento de todas as almas cansadas que passam pelos flagelos do corpo e da alma, por todos aqueles desesperançados que vão muitas vezes sedentos não só do pão da carne, mas principalmente do pão da alma. Emmanuel nos lembra que se faz necessário todos os dias pensar que dentro do programa divino de trabalho e cooperação com o Cristo é preciso ter ciência que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Daí a responsabilidade de estar todos os dias vigilantes no nosso pensamento, nas nossas atitudes, para que nós sejamos exemplos a ser seguido por toda a humanidade que vão em nossas instituições buscar o amparo. Portanto, a integração com o Cristo só será alcançada de acordo com a evolução moral de cada um dos indivíduos. Conforme nos explica Emmanuel, infelizmente, a grande maioria daqueles que se colocam como servidores do Cristo no campo terreno só se sentem aliançados com o Cristo quando a vida terrena vai bem. Mas, quando surgem os tormentos, as angústias, as tribulações no âmbito pessoal, ou muitas vezes quando a enfermidade visita o nosso corpo ou atinge a um dos nossos, a vida se torna difícil. Ou muitas vezes
Perdemos as esperanças, quando estamos sem emprego, quando passamos por dificuldade financeira, quando perdemos a nossa moradia, ficamos sem chão. Aí surge dentro de nós a revolta, nos sentimos traídos e esquecidos pelo Cristo Jesus. A nossa fé se esvai. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, a nossa fé ainda não está madura, ela nunca existiu. Porque colocamos primeiro os nossos interesses materiais à frente da nossa fé. Esquecemos neste momento que o Cristo Jesus padeceu por todos nós, indo ao madeiro para salvar a humanidade, para trazer luz para a nossa consciência. Emmanuel também nos convida a refletir sobre a importância que cada uma das almas encarnadas na Terra tem para o Criador. O Criador nos concede o direito sagrado não somente de crer em Jesus, mas de edificar as nossas almas conforme os ensinamentos de Jesus. Também o Criador deixa para nós a liberdade de escolha para padecermos em defesa do apostolado de Jesus, trabalhando como cooperadores do amor, para que a terra floresça, para que os corações humanos sejam iluminados. Jesus espera que os seus ensinamentos sejam cartilha norteadora para a nossa caminhada enquanto indivíduos imperfeitos, mas conscientes do trabalho que deve ser feito diuturnamente para alcançarmos a luz que nos conduzirá à vida eterna, a luz do nosso espírito. Então, que nós estejamos comprometidos como cooperadores e partícipes na evolução da humanidade e na iluminação da Terra. E desta forma, nós estaremos também sendo cooperadores e partícipes do Cristo Jesus. É o que a gente consegue com muita humildade acrescentar num texto tão brilhante, onde Emmanuel nos convida a refletir sobre a importância que cada um de nós temos aqui na Terra, sobre a importância que temos uns para com os outros no processo de evolução. Porque quando a humanidade evolui, a Terra também evolui. E é isso que Jesus espera, que nós busquemos cada dia trabalhar pela nossa evolução, sendo cooperadores no nosso trabalho, edificando o nosso ambiente de trabalho com a paz, com a luz, com a harmonia, com a compreensão, com amor e com o perdão. Laborando para que as instituições religiosas sejam ambientes de paz e de luz para todos que buscam um momento de recolhimento de si mesmos. Trabalhando na edificação da nossa família, trazendo os princípios e os valores que rege toda uma sociedade para que a Terra continue avançando rumo ao progresso necessário a todos os irmãos que virão como reencarnantes aqui na Terra, cumprir com a sua missão de trabalhar pela sua evolução no âmbito intelectual, moral e principalmente espiritual. É o que a gente consegue acrescentar com muita simplicidade numa lição tão didática, e eu tenho certeza que todos nós vamos refletir sobre a importância que nós temos para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho e para toda a sociedade. E neste momento, com este pensamento de cooperação, vamos nos unindo aos benfeitores amigos que nos dão a sustentação para a realização do Evangelho em nosso lar e vamos vibrar. Vamos emanar sentimentos de paz, de luz, de harmonia a todos que avizinham o nosso lar,
para o nosso bairro, para a nossa rua, para toda a nossa comunidade. Que estejamos comprometidos uns com os outros no trabalho de cooperação, para que haja paz, luz e harmonia onde nós habitamos. Vamos vibrar com muito amor por todos os cooperadores do Cristo Jesus que trabalham nas instituições religiosas, que todos nós estejamos comprometidos de fazer o nosso melhor pelos nossos semelhantes e desta forma, sendo dignos e merecedores de trabalhar na vinha do Senhor Jesus como apóstolos divinos de sua causa. Vamos vibrar com muito amor por toda a nossa família, por aqueles que já se encontram nos educandários da alma, pedimos a Jesus que sejam iluminados, que possam aproveitar todas as oportunidades para o adiantamento necessário ao Espírito. E agora vamos vibrar por toda a nossa família, aqueles que ainda se encontram na morada terrena, assim como nós. Que o Cristo Jesus adentre não só no lar da nossa família, mas que também faça morada nos corações. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços do amor. Que nós possamos praticar a bondade, o amor, a fraternidade e o perdão. Que sejamos uns pelos outros na caminhada terrena, buscando a evolução necessária a cada um de nós, enquanto almas em processo contínuo de evolução. Que todos os nossos tutelados, aqueles que por vontade de Deus se encontram sob o mesmo teto, sob a nossa responsabilidade, recebam também as nossas mais sinceras vibrações de amor. Pedimos aos benfeitores amigos neste momento para visitar cada cantinho da nossa casa junto conosco, nos ajudando no processo de limpeza, de renovação do campo vibracional da nossa casa, para que o nosso lar se torne um ambiente seguro para a nossa família, um ambiente de paz, de bondade, de amor, de fraternidade, um ambiente de trabalho para que nós possamos, de acordo com a vontade divina, trabalhar pelo reajustamento de nós mesmos. Que o Evangelho de Jesus perpetue em nossos corações. Que todas essas energias que nós alcançamos no interior de nosso lar também se estenda para o exterior de nossa casa, iluminando cada cantinho do nosso quintal, iluminando e abençoando as nossas plantas, e que elas sejam berçários de energia, que nós possamos ser beneficiados com todas essas energias que as plantas nos oferecem. Vibramos pelos nossos animais de estimação e pelo local que nós servimos, a água e os alimentos. Pedimos a Jesus para estar conosco no nosso ambiente de trabalho, que as energias também sejam renovadas, que junto com os nossos companheiros de jornada possamos estar conscientes do nosso dever de trabalhar todos os dias, aprimorando as nossas tarefas, obedientes aos nossos superiores, mas buscando também alcançar no nosso trabalho não só a prosperidade material, mas a prosperidade espiritual. Vamos pedir a Jesus neste momento para vibrar por todos os lares. Rogamos ao Mestre da Luz que ilumine todos os corações que hoje padecem pela dor do luto. Vibremos para que aqueles que foram chamados de volta à casa maior, que estejam junto do Pai e que a prece seja o link sagrado entre as duas dimensões, a dimensão terrena e a dimensão maior que é a casa do Pai. Vamos vibrar com muito amor por todos os lares, por todas as famílias que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que Jesus proporcione a luz da cura, não só do corpo, mas da alma, e que as famílias permaneçam unidas no espírito de cooperação
e de fraternidade com seu ente querido que passa pela prova da dor, pela prova da enfermidade. Vamos vibrar por todos aqueles lares desfeitos, pela partilha injusta, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que Jesus aplique em todos os membros destas famílias a vacina do amor, do perdão, da bondade, da fraternidade, para que todos possam trabalhar pelo reajustamento das faltas passadas, buscando o adiantamento moral e espiritual que se faz necessário a todos nós reencarnados na Terra. Vamos com muito amor vibrar paz, luz, harmonia, por todos aqueles irmãos que passam pela difícil prova da falta do trabalho, da falta da moradia justa, da falta do pão de cada dia, que sejam contemplados pela misericórdia de Jesus, com as bênçãos do trabalho, para que possam assistir às necessidades materiais da família com o fruto do trabalho abençoado. Que todas as dificuldades que nós enfrentamos enquanto viajores terrenos não seja desmotivador do nosso trabalho, da nossa fé, para prosseguirmos caminhando com Jesus, trabalhando pela nossa autoiluminação e contribuindo também com a iluminação da terra. Vibremos neste momento com muito amor por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja preenchido pelo seu amor, que sejamos todos dignos e merecedores de beber na sua fonte fecunda e infinita, de amor, de paz, de luz, de harmonia, que sejamos uns pelos outros, que nós possamos trabalhar juntos e que o Senhor ilumine a nossa caminhada à medida que nós formos caminhando para alcançarmos a luz que o nosso espírito precisa. Vibremos pela paz na terra, por todos os governantes, que haja, Senhor, preocupação com as políticas sociais para assistência, principalmente dos mais fracos. Que haja paz e luz na terra, que nós possamos com nossas vibrações contribuir para o fim das guerras, que a bandeira branca do cristianismo tremule em nossos corações e que nós possamos, ao longo da semana, vibrar não só por nós, pela nossa família, por todas as instituições, mas vibrar para que haja paz e luz na terra. Paz, luz e harmonia em todos os corações humanos que habitam momentaneamente na terra. E assim, amparados por todos os nossos mentores, por todos aqueles que vieram celebrar em nosso lar mais um culto do Evangelho, que nós estejamos unidos, abraçados neste momento, formando uma corrente magnética de amor, ofertando ao Pai a oração que o Cristo nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, Senhor, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar.